Deus com todos. É sempre uma alegria estar com vocês, né? Estar juntos. Me lembro, há um tempo atrás, quando Deus disse que nós... Já há bastante tempo atrás. Eu sou novinha, assim, sabe? Quando Deus disse que nós íamos sair de onde nós estávamos, e Ele ia nos trazer com força, tirar com força, trazer para longe, trazer para algum lugar, e que nós íamos nos alegrar. Falei, gente, eu tenho essa casa, 36 anos que eu moro aqui, construí do jeito que eu quis, e agora, né? E Deus disse, tirarei vocês daí e levarei. E, gente, eu estou tão feliz, tão tranquila, que vocês não têm ideia. Um dia me perguntaram, todo mundo pergunta, quer voltar para a tua casa? Não, não quero. Acabou, acabou. Chegou até aqui e parou. Deus nos trouxe, né? E estar na igreja é uma bênção. Não porque estou aqui hoje, pregando, mas muitos achavam que a gente ia para uma igreja grande, que a gente tem carro, vai, tem tranquilidade para ir, né? Para onde vocês vão agora, tal? Sei. Falei, não pode ser muito grande, que eu não posso ficar à toa. Se eu ficar à toa, eu vou desviar. Então, eu tenho que trabalhar. E se você não fizer nada, vai virar pedra de tropeço, né? Vira, porque acaba ainda mais velhinho assim, né? Vai virando pedra de tropeço, vai ficando... atrapalhando todo mundo. Eu tenho uma bênção para contar antes de pregar. É que eu convivo tanto com tantas coisas, eu tenho uma lesão muito grande aqui. Aí eu fico virando para falar, não dá, né? No manguito rotador e não sei o que mais, umas complicações aí, né? Aí minha filha me levou lá para o centro de referência de dor, porque lá eles avaliam tudo. E numa das avaliações, o médico falava assim, é incompatível o teu exame com você. Você é tão para cima, chega dando risada, mexendo com todo mundo. Falei, já conheço todo mundo lá, né? Volta e meia, manda aquele bolinho de chocolate, né? Já acalmei o ânimo do povo. Aí o médico disse, você não era para mexer esse braço. Eu quero um outro exame, é o direito, viu, gente? Então eu vou mexer o esquerdo. Eu quero outro exame. Aí eu me apavorei, falei, acho que eu devo estar boa, estou fazendo o corpo mole, tem coisa que eu não consigo pegar. Quando fez o exame, está pior do que estava. Ele ficou apavorado, falou, nunca vi uma coisa dessas. E você mexe por quê? Você não sente dor? Sinto, mas não consigo pegar nada, levantar, tal. Mas passou. É uma bênção, gente. Porque a gente tem que chegar realmente curtindo tudo. Fazendo igual a irmã a Lídia, viajando, cuidando da família, olhando. Não tem nada mais gostoso do que conviver com filhos, conviver com netos. É uma bênção do Senhor. A minha filha vai vir aqui passear, vai a gente, tá? Eu estou feliz da vida. Não é mole, não. Gente, voltando, essa semana passada e a outra foi pregado sobre Pedro. E eu estava já preparando, né? Eu queria pregar também sobre um personagem do Novo Testamento, um personagem forte. Falei, Paulo. Quando começou, o pastor falou Pedro, eu falei, eu também vou falar Pedro. Aí o Luiz falou, também vou falar Pedro. Eu falei, ixi, então vamos todo mundo falar Pedro. Então hoje também vou falar de Pedro, tá? Só que eu vou falar a restauração de Pedro. Vamos orar primeiro. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Cada um deles, ó Deus,
vai guardando, vai cuidando, reanimando o coração, o ânimo, as esperanças. O ano recomeçou, e muita gente, quando começa o ano, eu quero fazer isso, fazer aquilo, tudo que não foi feito. Mas o Senhor dará mais ainda por você fazer. O que você deixou de fazer e mais o que Ele tem no coração para você fazer. Faça, ande conforme o pedido que Ele tem para você. Amém? Amém. Eu vou pedir para abrir a Bíblia, o Atos 2. O Atos 2 é famoso, né? Quando se fala em... Como é que é? O pessoal fala muito em Espírito Santo, descida do Espírito Santo, Atos 2, arrebenta, né? O que você vai escolher para o teu grupo? Atos 2. E vai no Atos 2, né? Eu não estou falando isso de ninguém, estou falando assim, normal. Só que Atos 2, do versículo 14 até o 21. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre... Cadê? Eu tenho mania de falar e não olhar, tá? Não ler. Derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse foi o discurso de Pedro. Depois ele continuou falando para os israelitas, para as pessoas que estavam lá discutindo sobre o que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Derramamento do Espírito Santo. Todo mundo parecia que estava embriagado, não sabia nem o que falava. Eles sabiam, mas as pessoas não entendiam. Aí começaram cada um a entender na sua própria língua. Ele não entendia o do outro, mas entendia o dele. Ele não entendia o do outro, mas entendia o dele. E virou aquela situação. E começaram a discutir se estavam embriagados ou não. Aí alguém começou a zombar, falar, não, estão cheios de mosto, estão isso, estão aquilo. Mosto era o vinho na época, né? Embriaguez. Aí o apóstolo Pedro levantou e leu o que tinha já profetizado no profeta Joel. Já leu tudo e já colocou à frente. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mudança da vida de Pedro, depois que Jesus encontrou com ele, conversou com ele, brigou com ele, né? Todo mundo sabe aquela passagem, quando Jesus está indo para a cruz, e Pedro fala, Senhor, eu morro por ti, eu morro no teu lugar. Aí, antes que o galo cante,
3 vezes. Não, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí, todo mundo conhece essa palavra, foi falado a semana retrasada, a semana passada sobre isso. O que acontecia com Pedro? Deixa eu abrir minha agenda aqui, que eu marquei, eu vou começar a falar e sair fora, né? E Mateus 18, quando Jesus encontra Pedro, ele fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguém já viu pedra fazer alguma coisa? Muitas vezes nós somos pedra. A pedra é para colocar num lugar pesado, ficar no lugar dela, não para ser lançado como igreja, colocado como igreja. Quando Jesus viu aqueles barquinhos chegando, lá na beira do rio, ele pregando e aqueles barquinhos chegando, ele falou: você é pescador de homens. Jesus viu, ele viu você chegando. Qual é o teu nome? Ele disse: Simão, Cefas, pedra, você é pedra. E depois, mais para frente, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois há uma outra passagem, em João 21, que foi lido na semana passada, que fala, quando fala: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que sim. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E a terceira vez, Pedro já estava ficando bravo. Por que será que está perguntando só para mim? Pergunta para os outros também. Você me ama tanto quanto você ama aqueles outros ali? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Cuida. Apacentar é cuidar, é dar comida, é dar alimento, é dar cuidado. Muitas vezes nós achamos que nós temos que apenas que orar pelo irmão. Ah, vou orar pelo irmão, ele fica lá e eu aqui. Tem que cuidar, tem que abraçar, tem que ficar perto, tem que ouvir. Apacentar é ouvir também. E você, hoje Deus te chama de Pedro. Ele já me chamou de Pedro, tá? Então, hoje é com vocês. Hoje os Pedros são vocês. Que sobre a tua vida haverá uma nova igreja. E o que acontecia com a sombra de Pedro? Vocês lembram? Quando ele passava, curava os enfermos. Só a sombra de Pedro curava o enfermo. E ele é restaurado de forma tão tremenda, que Jesus o chamou para ser líder, para ser um pastor, para cuidar, para evangelizar, para pescar homens. Como é difícil pescar uma vida, né, gente? Não é? Às vezes a gente vira, para trazer uma pessoa para a igreja, é uma força que a gente tem que fazer, e parece que não sai do lugar, né? A pessoa não vem, quando vem não fica, difícil, mas temos que fazer como Pedro, cuidar, apacentar, carregar. Você é Pedro, você é da mesma forma. E Pedro era uma pessoa difícil de ser tratada. Ele era briguento, sanguíneo, insistente. Cheguei, fiz, aconteceu. Ele fazia, depois ele se arrependia. Era dessa forma que ele ficava. Depois de convertido, ele foi lucro. Pregou no lugar, 3.000 almas aceitavam
batizaram após o Pentecostes. Ele pregou num lugar, 5.000 homens aceitaram. Você já pensou? Você pregando para 5.000 pessoas se levantarem? Fala, Senhor, se levantar 1 ou 5, eu já estou pulando. É bem isso. O Senhor vai trazer muitos na tua mão. Hoje, a gente é mais difícil do que Pedro. Nós. Porque muitas vezes nós queremos ficar aquela pedra lá no banco, que lá não precisamos fazer nada. Ou no banco, ou na nossa casa. Tem um monte de gente no mundo, não é aqui na igreja, que aqui eu sei que não tem, que diz, não, eu assisto pela TV, eu sou daquele pastor, fala um nome famoso. É legal, é bonito. Vocês pensam que eu não vou também? Eu vou lá ver os pastores chique pregar. Só que eu não consigo chegar lá, né? Nem no pastor, nem ninguém, tá bom? Não vou pôr nome de ninguém. Quando Pedro, ele prega tanto, quando ele chega lá no final da pregação dele, no capítulo 3, de 2 Pedro, ele fala assim, não, ele explica que não é para você olhar para falsos profetas, ele instrui, realmente ele dá comida para o povo, dá alimento, porque as pessoas precisam desse alimento. E no final ele diz, antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E a Ele seja a glória, agora e no dia da eternidade. Aí ele despede do povo. Ele despede na 2ª carta de Pedro. Até então, ele estava sempre lá falando, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Ele, no dia da crucificação de Jesus, quando os soldados chegaram perto, o que ele fez? Rapidinho, queria matar, o negócio dele era sair sangue. Arrancou a orelha de Malco. E Jesus pegou a orelha e falou, Pedro, não é assim. Vai com calma. Colocou a orelha e colou. Aí todo mundo, não é para matar, vai matar você, né? Então, era difícil para eles. Mas ele sabia falar, ele sabia trazer a palavra, ele sabia dizer para o povo o que necessitava. Lá no 2 Pedro 2, ele já fala dos falsos profetas, que iriam enganar a muitos, iam ter pais contra filhos, filhos contra pais. Todo mundo vê isso todos os dias. Antes do último dia, nós veremos essas coisas. O tempo está chegando. O Apocalipse diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Porque o inimigo, ele não quer o que você tem de bom. Ele não quer as suas riquezas, a sua nada, ele quer a tua coroa de vida eterna. Tem uma música de Anderson Freire que ele fala assim, ele faz você perder a coroa, não lembro bem, tá, gente? Já falei para vocês que esse é o meu fraco. Porque aí a hora que ele olha, ele fala assim, ele te vê sem a coroa e fala, você negou Jesus. Isso é que o inimigo quer fazer com você. Quando ele vê você sem a coroa de vida eterna, aí ele vê que você negou Jesus. Não negue a Jesus. Os últimos tempos estão chegando. Estão tão forte, tão próximo, que a gente não sabe nem se você assiste mesmo
tudo aquilo que você está vendo, ou deixa para lá, né? Não olha, não. Nós, como evangélicos, temos que olhar analisando. Senhor, obrigado pela minha família estar aqui, estar sendo guardada, cuidada. Não quero mãe, nem pai, ninguém abandonando filho aí de oração. Ore pelo teu filho. Não descanse os seus olhos enquanto você não ver todos na presença de Deus. Eles podem até andar lá fora, mas eles vão retornar no caminho, porque o Senhor fez promessa para o justo. E você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você será edificado, fará aquele da tua direita, da tua esquerda, da frente e de trás, ser edificado pela tua sombra, pelas suas palavras, pelo seu ânimo. O Senhor te vê onde você está. Ele coloca o Espírito Santo no que nos conduz, coloca anjos à nossa disposição, dia e noite, e eles vê por onde seus pés tocam. Muitas vezes a pessoa fala, eu fui, mas ninguém viu. Será que não viu? Ninguém viu. Você vai ter certeza que alguém viu. Alguém humano vai ver, porque o inimigo é o mesmo que leva e é o mesmo que depois mostra. É o mesmo que leva até determinado lugar e é o mesmo que mostra para as pessoas depois. Então, que isso não aconteça, tá? Vamos sempre estar lembrando que nós não queremos ficar parado no mesmo lugar. Não queremos ser a pedra, simplesmente a pedra que não se mexe. Mas você, antes, faça alguma coisa. O que nos animou quando nós chegamos aqui, que eu disse, pastor Cláudio, mas quanta liderança que tem. Fiquei admirada. E ele falou assim, eu falei, quem é o líder de diáconos? Ele falou para mim, não tem. Arruma. Tadinho, ele me ama, mas eu também amo ele muito. Uma pessoa que eu aprendi a amar. Falei, vamos nos organizar em pessoas, porque eu posso chegar e orar por alguém, e a pessoa, tudo bem, ela for sarada, tal, mas a fé dela tem que ser mexida. A fé dela tem que ser restaurada. No momento que eu toco numa pessoa, a pessoa tem que ter a fé suficiente para ser sarado. Amém? Isso é o que acontece normalmente, né? Por isso, nós colocamos nomes para as pessoas, né? Eu me lembro uma vez, eu estava andando, não, às vezes dormindo, tem algum sonho, mas quando eu estou acordada também acontece, tá? Não dormindo, mas eu estava assim, Deus disse assim, coloque a armadura de Deus em todos os seus, restaura as armaduras que estiverem machucada, estragada. Falei, tá, Senhor. Sim, falei, vou orar na minha casa, né? Isso acho que era uma segunda-feira, quando foi na terça, nós tínhamos reunião de oração. E eu falei isso, aí tinha uma pastora que convivia muito com a gente. Ela falou, nada disso, vai orar só na sua casa, não. Vamos trazer para a igreja. Quinta-feira à noite nós vamos chamar quem quiser orar e colocar a armadura de Deus e restaurar a armadura. Porque quando Davi chegava das lutas, ele chamava todos os soldados e colocava as armaduras para restaurar. Desentortar, cobrir os furos que eram feitos, os buracos das lanças, porque o inimigo joga flecha na frente, atrás, não é só no coração, não, gente. Todo quanto é lugar. Então, aí nós oramos, era uma quinta-feira. Falei, ai, Cássia, tinha que ser rápido. Aí já orei lá em casa, já tinha orado, mas fomos orar na igreja, tal. Na sexta-feira,
essa pessoa aqui, que vocês estão vendo, passa na frente de um ônibus em movimento, o ônibus pegou ele aqui, abriu aqui, não dava para ver quem era quem aqui, não dava para conhecer. Quebrou 4 costelas, perfurou o pulmão. Foi uma coisa assim, foi para a UTI, ficou 5 dias entre UTI e hospital e tal, né, e saiu andando. E aí o pessoal falou, nossa, era a armadura. A armadura que nós colocamos sobre os nossos. Porque quantas vezes nós temos que orar cobrindo os nossos filhos, nosso marido, nosso irmão, nossa namorada. Tenha direito sobre nosso namorado, nosso noivo, nossa noiva. Os direitos de cobrir a tua família. Se a tua mãe ou teu pai sai para trabalhar num lugar que você acha que é perigoso ou não perigoso, cobre também. Você que é jovem, cobre seus pais. Fala, Senhor, cobre, coloca a armadura sobre eles, restaura, renova. Amém? Nenhum momento deixa eles sozinhos, sem cobertura. Pedro, ele fazia isso também, ele orava pelos discípulos, ele orava sobre as pessoas, e a pessoa chegava e dizia assim para ele, você tem dinheiro, tal, né, esmolar, né? Ele falava, não tenho ouro nem prata. Todo mundo sabe essa frase. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E a pessoa saía andando. Vamos fazer isso? Coragem. Dá uma situação bem delicada. Uma vez faleceu um menino da idade dos meus filhos, quando todo mundo estava naquela perto dos 16, o menino tinha 16 anos e houve um assalto perto da igreja e ele faleceu. Aí a gente chorava muito, 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 e os irmãos falavam, que vem alguém aqui, ora para ele ressuscitar. Acho que não tem ninguém, não. É difícil, viu, gente? É muito terrível, mas a gente passa por situações amargas na vida. Quantas vezes passamos por situação amarga? Pedro também passou por uma situação amarga. Ele tinha impostos para pagar, ele tinha a casa dele para cuidar, e ele jogava a rede, pegava peixe? Nada. Jogou a rede a noite toda. Pescador que era, assim, tarimbado, sabia o que pescava, né? E Jesus simplesmente disse, jogue para o lado direito, jogue aqui. Senhor, já jogamos a noite toda essa rede aí, não saiu nenhum peixe, não tem peixe aqui. Jogue, atenda a palavra. Quando o Senhor falar com você, se você estiver na rua, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar, e o Senhor usar alguém para falar com você, ou você mesmo, o Senhor colocar no teu coração uma palavra, levanta e faça. É difícil. Às vezes nós achamos que é invenção da nossa cabeça, mas quando o Senhor usa, Ele usa mesmo. E Ele disse que nessa noite, Ele ia restaurar muitos Pedros, muita pedrinha parada quietinha num lugar. Eu tenho lá em casa um pote de pedra de enfeite. Elas nunca fizeram nada. Mas o Senhor diz, sobre essa pedra, que é você, eu farei uma igreja, eu farei novos membros, eu farei uma nova situação para você. Tenho certeza que o Senhor te guarde, cuide, restaure a tua vida, restaure o teu ministério, faça de você líder, pastor, ministérios, coloque sobre a tua mão pessoas para ser cuidadas, porque quando nós cuidamos de alguém, o Senhor cuida de nós também. Amém?
Amém. Senhor, guarde a vida de cada um, renove, tá bom? Falar para o pastor se tá bom, de falação, né? Porque deixar eu falar, minha água, né? Eu estou tentando tomar. Que o Senhor guarde a vida de cada um, as famílias aqui representadas. Às vezes nós queremos falar, é muito fácil, a família do pastor está lá viajando, que bênção. Ore por eles, ore pela família do evangelista, ore pela família da irmã Lídia, que coloca lá na casa dela, ela abre a casa dela para reuniões. Os pais do Kaique, que abrem a casa também para reuniões, a Lucimara. Quantas pessoas aqui, eu acho que tem que ter mais pessoas abrindo casas para estar juntos as pessoas, para estar reunindo, abraçando, cuidando, ouvindo e evangelizando. Amém? Deus guarde a vida de vocês. Vai fazer.